não concretizadas. Nessa O meu pai existência. foi isso também, já falei isso em outro podcast. Falei, diante do caixão do meu pai, minha lágrima era só, eu poderia ter feito mais com o meu pai. Exatamente. Só que eu fiz a escolha mas a escolha foi minha de não fazer mais. Então, tá tudo certo. Né? Eu banco a minha culpa, banco o meu sofrimento, minha lágrima. Né? Já banquei, isso pra mim já é uma questão resolvida até. Pergunta aqui, por que a Igreja Católica ainda é contra a ordenação de mulheres, mesmo em tempos de maior igualdade de gênero? Porque a igualdade de gênero não pertence à Igreja Católica, pertence à sociedade. A instituição Igreja Católica, que tem 2000 anos, ela é patriarcal e isso nunca vai ser mudado. É simples, a resposta é essa, a Igreja é patriarcal, entendam. E a igreja não tem que se adaptar às novidades modernas. É E aquela... mulher nenhuma tem que querer ser padre. Que bobagem que é essa? Não faz sentido. Seja freira. Não, mas elas querem estar no altar aparecendo. Né? O Fábio falou muito disso, né? Quando você, se você compra ali, você tem que pegar a banca inteira. Não dá pra entrar numa religião e querer mudar a religião. Eu entrei na igreja católica, mas eu vejo que mulher teria que ser ordenada. Gata, você tem que abraçar o pacote inteiro. Agora você quer entrar e quer transformar um negócio de 2000 anos? Porque até hoje, porque sempre foi assim, nasceu assim, foi determinada assim, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecida por apóstolos que eram todos homens. E se você não gostar, é só não estar. Só não estar. E as mulheres têm também o seu lugar de protagonismo na igreja, porque a igreja, além de ser feminina, ser mãe, mestra, ela é a servidora, ela é a que cuida. Quem passa óleo nas feridas da igreja não são os homens, são as mulheres. Agora, por que a mulher quer ir para o altar? Eu não entendo isso. É pouco o lugar que se ocupa como consagrada, como uma pessoa que sara as feridas, porque essa é a função. A função dos homens é lavar a ferida com o vinho, para desinfetar. Mas a função de fechar a ferida com azeite puro é das mulheres. Eu tenho sempre esse papel de trazer as coisas numa leitura factível, né? É a mesma coisa de eu te perguntar assim, se eu fosse sua esposa. Depois de tanto a sociedade evoluir, por que eu não posso ser pai? Eu deveria ser pai dele, do seu filho. Por que eu tenho que ser só mãe? Ué, gente, porque ele precisa de pai e de mãe. Justamente. Você ocupa o seu papel de pai e eu ocupo o meu de mãe. Na igreja tem homens e mulheres, cada um com o seu papel definido. Por que eu quero entrar no papel do outro? Por que essa discussão? Entendi. Fala, Tuti. O Pedro manda. Como a Igreja Católica enxerga a relação entre sofrimento psicológico e espiritual? Repete a pergunta, ele perguntou sobre relação? A relação, como a Igreja Católica enxerga a relação entre o sofrimento psicológico e o espiritual. Sofrimento espiritual pode ser fruto do sofrimento psicológico, ou sofrimento psicológico pode ser resultado daquilo que a religião está te impondo e que você não está dando conta de cumprir, que é o peso da culpa, porque a religião ela incute muita culpa no inconsciente das pessoas. A ideia de que a pessoa está pecando, que ela está sendo negligente, né? Então as pessoas se culpam muito e a culpa adoece. E muita gente é adoecida de religião. Muita gente é adoecida por excesso de culpa impostas pela religião. E estou falando de todas, não estou falando só da Igreja Católica. Sim. Todas as religiões impõem muita culpa. E a culpa gera doença, porque a culpa é um peso que pertence a outro e que eu sou obrigado a carregar. Agora eu quero que a doutora, que é neurocientista, fale sobre a doença, o sofrimento psíquico, a partir do viés religioso. Depois eu volto e encerro com a minha tese de doutorado sobre o discurso religioso. Na verdade, a nossa psique, ela está muito ligada a todas essas perspectivas, né? Eu tenho todo um estudo sobre, inclusive, medicina psicossomática, que a gente entende que é psico, alma, soma, corpo. Então, o meu corpo, ele é muito influenciado e atingido por aquilo que acontece na minha alma. Então, eu tenho, por exemplo, uma sinusite, que eu tenho causas
que são ali psicológicas que vão propiciar que aquela doença se manifeste e todas as outras, enfim. Então, a questão da espiritualidade e do psiquismo, ele está inteiramente ligado, como tudo no nosso corpo. Nós somos um ser holístico. Então, tudo está ligado e comunicando com tudo. No momento em que uma área da minha vida está adoecida, ela vai repercutir nas outras áreas da minha vida. E, ao mesmo tempo que a religião, a espiritualidade adoece o corpo, isso pode acontecer vice-versa também. Então, aí é um caminho, de ida e volta, né? É um caminho de duas mãos, na verdade, né? Duas vias. Porque a fé, ela tanto cura como ela adoece. Então, quando fala do sofrimento psíquico, a gente tem que falar do alívio psíquico também, porque a religião não só adoece, né? A fé cura. A fé cura, o discurso religioso também cura. Então, nós não podemos achar que a ideia religiosa, o sofrimento religioso e o sofrimento psíquico estão ligados e que dependem exclusivamente disso, porque existe também a cura, existe também o alívio dos pesos por meio da fé, por meio do discurso religioso. Né? E aí também, pensando numa perspectiva aí de saúde mental, eu falo o seguinte, a religião... Qual é a religião? Qual é a boa religião? Essa, inclusive, uma frase do Dalai Lama, uma resposta do Dalai Lama. Religião boa é aquela que te faz uma pessoa melhor. Quando você pensa em psique, em psicologia e psicanálise, nós temos um mecanismo de regulação para a gente ter saúde emocional. Inclusive, Janeiro Branco, muito conveniente essa fala. Nós temos um mecanismo que nos regula para a gente ter saúde emocional, que é o mecanismo de pressão e descompressão. Então o Titãs fala naquela música, a gente quer prazer para aliviar a dor. É fato. A gente tem aquilo que nos comprime, ganhar dinheiro, violência urbana, criar o seu filho, a situação do país, isso tudo gera em nós compressão. E todo o sofrimento vem do desejo. Exatamente. E aí nós temos que ter mecanismos de descompressão. Aí já é Renato. Não, mas Renato Russo em cima do que? Budismo? O que é? Todo sofrimento vem do desejo. Isso é psicanálise, né? Não, vê de onde é. Não, ele pega essa frase. Ele canta isso. E aí tem que ter um mecanismo de descompressão. A religião, a fé ou a espiritualidade, ele está no campo da descompressão, daquilo que te faz bem. Então você tem os seus perrengues durante a semana, no domingo você vai no culto ou na igreja e você sai de lá melhor. A religião, a fé... Em tese, você tem que sair melhor. Teria, né? A espiritualidade, a fé ou a religião, ela só serve se ela estiver no campo da descompressão. Se ela vier para o campo da pressão, ela está inútil. Então, a espiritualidade, ela só é viável se ela atua a favor da minha saúde mental, no sentido de me descomprimir. Eu estava mal e eu saí melhor depois desse culto, desse evento religioso, Fala, enfim. O que você achou? Vem do budismo. É budismo, né? Então, a fé, ela entra nesse campo. Se a sua fé te leva para o campo da pressão... Você sofre pela sua vestimenta, você sofre pela sua condição, você sofre pelas suas escolhas. O julgamento dos outros. Você sofre pela presença do outro. A espiritualidade está no lugar errado, ela está te adoecendo e aí ela precisa ser revista. Qual é o momento em que eu preciso rever a minha espiritualidade, independente de qual ela seja? Quando ela mudou de lado. Quando ela não está no lado da descompressão, mas ela começa a estar no lado da pressão. Quando ela me faz mais mal do que bem. Nesse momento eu tenho que rever minha espiritualidade. Entendi. Tem uma pergunta aqui que eu recebi pelo Instagram. Por favor, pergunte ao padre se ele é adepto da constelação familiar como forma de terapia para a libertação de dores pessoais e mágoas e se ele, como terapeuta, acredita nessa prática. E queria saber também se ele, como padre, condena a prática através do viés religioso. 3 perguntas. A primeira... se ele é adepto Não sou adepto. Da constelação. Não sou adepto da constelação familiar. Segundo, se eu... como padre condena a prática pelo viés religioso e como terapeuta. Não condeno, porque a constelação ela não é religiosa, não passa pelo conceito religioso. Pode ser que exista alguém que queira levar isso para um viés religioso, mas a constelação é científica. Então, a científica é de fato comprovada que é um tratamento terapêutico, então não condeno. A gente teve até um debate aqui sobre isso, se era pseudociência ou se era ciência. Sim. E vieram pessoas aqui dizendo que não é ciência e outras pessoas defendendo que era ciência. Eu acredito que ela é ciência porque ela traz o resultado, né? Ela fecha o resultado. Então eu particularmente não pratico, não me identifico com a prática, não demonizo porque... Para mim é uma ciência terapêutica desde que não envolva com religião.
Qualquer terapia que envolva religião deixou de ser terapia e passou a ser crendice. Mas tem alguma coisa nela, pelo que eu entendi, um pouco... Eu acho que tem algumas sobrenatural, vertentes, tem algumas vertentes que trabalham o espiritismo. exatamente. Porque você voltou, abraça aqui sua mãe, ela foi sua mãe. Não tem... Alguma coisa acontece. Eu não tenho propriedade pra falar sobre também não. isso. Eu É acho porque a melhor. constelação Tem. familiar ela foi muito abraçada inicialmente pela vertente do espiritismo. Ah, Quando ela chega através do Bert Hellinger era um psicanalista, um teólogo, foi seminarista. E aí ele traz essa teoria e ela inicialmente é abraçada pela vertente religiosa. E aí começa-se essa discussão. Ele era e padre, não era? Foi padre. Bert Hellinger inclusive. é padre, Na fundador África, da constelação familiar. A constelação ela está no campo das técnicas de teorias psicológicas, enfim, como a psicanálise, a TCC e o existencialismo. Aí você condena a psicanálise? Você condena a TCC? Não, são teorias. Constelação, TCC, psicanálise, existencialismo são abordagens. Você pode gostar ou não gostar, mas daí a demonizar não está nesse campo. E também não cabe a um sujeito que busque orientação terapêutica buscar uma orientação terapêutica pelo viés religioso. Né? Porque se você quer uma orientação terapêutica, mas está buscando pelo viés religioso, já começou errado. Né? Porque não busque no divã o que você precisa de encontrar no confessionário. Até porque a religião te perdoa. O divã te faz assumir, ter autorresponsabilização. Na igreja, você vai contar o seu maior erro e o padre ou o pastor, enfim, vai te levar a sair dali melhor por toda a leitura do perdão. No divã, você vai ter que assumir a autorresponsabilidade por aquilo. Você vai ter que abraçar os seus demônios e entender como é que você vai organizar isso aí dentro da E sua elaborar vida. o sentimento que surgiu disso, né? E aí há uma grande confusão. As pessoas às vezes vão para a igreja procurando terapia e vão para o divã procurando Justamente, igreja. isso acontece muito comigo. Tá errado. Muita gente vai pro meu consultório atrás do padre. E muita gente vai pra igreja atrás do terapeuta. São duas coisas. A terapia não vai legitimar o seu Não. pecado. Não, porque não existe pecado na terapia. Existe o seu modus operandi. O Vilela, e aí? Você dá conta de bancar essa dor que você trouxe? Não dou conta. Vai, o que você vai fazer então pra mudar? Não, eu dou conta de bancar. Tá favorável pra você até aqui? Tá favorável. Então siga. Agora, dentro do molde religioso, é aquilo que eu falei do balcão da feira. Existem critérios religiosos. Então, se você me diz algo que está fora do critério, eu sou obrigado a te penalizar para que você entenda que você fugiu daquilo que é uma regra de santidade. Então, eu te dou uma penitência para que você sinta, né, de forma tangível que você errou dentro daquilo que a doutrina te ensina. Na religião, você chega com a demanda. Padre, por que eu, como mulher, não posso ser padre? E o padre vai te dizer, não pode, pronto e acabou. Essa é a regra da igreja. Na terapia, você chega com a mesma demanda. Por que eu, como mulher, não posso ser padre? E aí eu vou te perguntar, por que você quer ocupar esse lugar? Como você está diante dessa demanda? De onde essa demanda surge dentro de você? Até porque é algo que é tão inacessível, porque não existe mulheres padres. Então, de onde você está tirando? De que inconsciente Inclusive, coletivo a palavra, tá surgindo né? isso? Chega a ser fálico. É. Né? Dentro de uma linguagem freudiana, né? Que história é essa de você querer vestir batina agora e ir para o altar celebrar missa? Né? Alguma coisa tá mal resolvida dentro da senhora. Né? Querendo trocar o véu por uma casula. Não sei. Fala, Tuti. Ó, o Eliseu mandou. Desde que meu pai morreu, eu tenho uma certa mágoa e até raiva de Deus. Como consigo quebrar isso? Poxa. Olha, se fosse no meu consultório, eu falaria pro Eliseu, eu entregaria um caderninho para ele com a caneta e mandaria ele escrever o nome de quem deveria ter morrido no lugar do pai dele. Porque a morte é consequência para todos. Então, por que culpar Deus daquilo que é natural? Né? Não se culpa do sobrenatural, porque se o pai tivesse sobrevivido, era o sobrenatural. Aí não era culpabilidade de Deus pelo sobrenatural. Então, seu pai morreu, eu não aceito, porque meu pai... Tá bom, se não era para seu pai morrer, quem deveria ter morrido? Então vamos dar nomes, vamos colocar quem que merece morrer, porque a morte não é um desígnio de Deus, não é uma vontade de Deus para nós, é uma consequência de nós sermos feitos de carne e osso. E graças a Deus somos feitos de carne e osso, e é bom que a gente chegue ao fim.
né? E é bom, inclusive, que alguns acelerem o processo, inclusive para melhorar o mundo. Rápido. A vida e a morte são dois extremos de uma mesma régua, mas elas são a mesma régua. A única certeza que a gente nasce é de que a gente vai morrer. É a única. E a gente vive como se isso não fosse uma realidade. A leitura da morte, e aí aquele livro Morte, um momento que vale a pena ser vivido, ele vai tratar isso muito. A nossa leitura sobre a morte é uma leitura tão equivocada, porque a morte é a nossa única certeza. E aí a gente trabalha a morte numa linha de culpabilidade, de quem é culpado, de quem eu não perdoo, de por que isso aconteceu. E A morte ela é uma consequência da vida. Essa pergunta do Eliseu, né? Meu pai morreu e eu estou com raiva de Deus. Talvez esse Deus, por não ser tangível, por não ser visto a olho nu, seja a sua válvula de escape para justificar o quanto você foi um filho ausente, um filho ingrato e um filho que não pôde, que poderia ter feito mais pelo seu pai. Então você está colocando a culpa em Deus quando na verdade a culpa é sua por não ter sido quem deveria ter sido. Na verdade, essa raiva é de quem? De si Você mesmo, está né? deslocando para Deus, mas essa raiva é de quem? Eu falo que num velório existe só dois tipos de choro, e só dois. O choro da culpa e o choro da saudade. Isso. Ou você chora, e em geral o choro da culpa é o mais escandaloso. sem dúvida. Em geral, quem mais dá grito e dá o show da Xuxa, que show da Xuxa é isso, no velório, é quem está se sentindo muito culpado por não ter dado àquela pessoa que está ali morta o direito de ter vivido uma vida de qualidade ao seu lado. Então, no velório, você pode ir já com essa leitura. Você vai encontrar dois tipos de choro. O choro da culpa, em geral o mais escandaloso, e o choro da saudade. Quando eu sinto raiva de Deus, eu acho isso denso e forte demais. Essa raiva, ela está deslocada. Essa Ela tá raiva é de deslocada. outra pessoa e É talvez de é de mim, você mesmo. é de daquilo mim que por eu não ter deveria ter podido feito, aproveitar não esse quis. pai da melhor forma possível. Quando meu pai morreu, eu me lembrava muito do Fábio Júnior, diante do caixão do meu pai. O Fábio Júnior, ele tem uma música que ele fala assim: choro por tudo que a gente não teve, por tudo que a gente não realizou. O meu choro no caixão do meu pai era só por isso. Eu chorava por aquilo que nós dois não tivemos a oportunidade Pelas de nossas vivermos. possibilidades não concretizadas. Nessa O meu pai existência. foi isso também, já falei isso em outro podcast. Falei, diante do caixão do meu pai, minha lágrima era só, eu poderia ter feito mais com o meu pai. Exatamente. Só que eu fiz a escolha mas a escolha foi minha de não fazer mais. Então, tá tudo certo. Né? Eu banco a minha culpa, banco o meu sofrimento, minha lágrima. Né, já banquei, isso pra mim já é uma questão resolvida até, mas naquele momento do luto em que você chega diante da finitude, de fato é um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de ideias, de movimentos, e muita gente falando, muita gente desagradável, muita gente, né, velório é um evento desagradável. Nossa. Meus queridos, quero lembrar a todos que está à disposição de vocês na nossa plataforma digital o nosso curso Decodificando o Apocalipse. Para você que tem curiosidade para entender aquela linguagem, para entender os símbolos, os números, nós trazemos para você agora um material maravilhoso explicando tudo aquilo que hoje gera muita dúvida, muita incerteza. Então venha participar conosco dessa turma de mais de 4.000 alunos que já estão decodificando o Apocalipse e já conseguem ter uma leitura muito mais ampla e muito mais concreta deste livro tão intrigante e ao mesmo tempo tão maravilhoso. Eu espero por vocês.